por que que muitas equipes não batem metas? Por que que algumas equipes chegam agora no final do ano correndo, tentando fechar algumas metas, e tem outras que nem isso. Já estão tão desacreditadas das metas que nem tentam, está muito longe, sabem que não vão conseguir. Olá, eu sou a Patrícia da Bússola de Liderança e hoje eu vou trazer para você 7 motivos pelos quais as equipes não batem as metas e como você, enquanto gestor, pode corrigir isso. O primeiro motivo pelo qual as equipes não batem as metas é a falta de comunicação clara. Ou seja, na hora de comunicar as metas ou as tarefas para o atingimento dessas metas, algum desses aspectos falhou. O primeiro, não foi comunicado claramente o que deveria ser feito, ou seja, a meta em si não foi bem comunicada ou as atividades que deveriam ser feitas para que essa meta fosse atingida também não foram bem comunicadas. Por que deveria ser feito? Ou seja, qual é o impacto dessas atividades no atingimento da meta? Como deveria ser feito? Dependendo do nível de senioridade do seu time, do nível de maturidade do seu time, é importante que você diga claramente como as atividades precisam ser realizadas, ou seja, através de manuais ou de um treinamento bastante intensivo para que o seu time saiba exatamente como eles precisam realizar as atividades, para que elas sejam bem executadas e levem ao atingimento da meta. Então, como é que você pode corrigir isso? Justamente melhorando esses 3 pontos. Ou seja, se você ainda não fez, é importante que você realize agora mesmo, o quanto antes, uma comunicação muito clara sobre os resultados que você espera do seu time. Não só o que precisa ser feito, mas qual resultado eles precisam atingir através do que precisa ser feito. E além disso, é importante que você comunique o impacto dessas atividades para o atingimento de metas da equipe, da empresa e como isso vai impactar na carreira deles. O segundo motivo pelo qual as equipes não batem as metas é a falta de acompanhamento da execução. Ou seja, ou a empresa ou o gestor estão deixando de fazer uma dessas coisas. Primeiro, acompanhamento através de metas meio. Metas meio são muito comuns em equipes de vendas. Vou dar um exemplo de algumas metas meio. Número de ligações para possíveis clientes, número de reuniões agendadas, número de propostas enviadas. Se essas metas no meio do caminho forem batidas, muito provavelmente a meta de faturamento por contratos dessa equipe de vendas vai ser batida também. Equipes que trabalham com projetos, esses projetos devem estar apoiados em cronogramas. E esses cronogramas devem contar com alguns marcos no meio do caminho para que o gestor possa ver se esses marcos estão sendo atingidos nas datas certas ou se houve algum atraso. Se houve algum atraso em algum desses marcos, é possível que o projeto lá no final, no dia da entrega, sofra um atraso também. Então, acompanhar esses marcos no meio do caminho dá ao gestor uma clareza se ele vai precisar fazer alguma intervenção em como o time está realizando as coisas ou se ele vai precisar mexer no cronograma. Indicadores de desempenho. Quando eu trabalhava no RH, seja como analista, seja como head do RH, a gente sempre tinha uma meta muito importante, que era o SLA de fechamento de vagas. Esse SLA, ele contava a data de abertura da vaga e a data de fechamento, quando o candidato aceitava a proposta, o candidato escolhido. Esse SLA tinha um tempo limite. E a gente então acompanhava todo dia quais eram as vagas que estavam mais próximas de estourarem o SLA e quais eram as vagas que estavam mais tranquilas. Esse acompanhamento constante, além de mostrar pra gente quais eram as vagas que a gente tinha que correr atrás e fazer mais força para fechar, também dava um mapa de calor pra gente. Ou seja, a gente já sabia quando a vaga abria se ela tinha potencial para atrasar ou se ela ia conseguir ser fechada tranquilamente. Então a gente já tinha todo esse acompanhamento, seja por planilhas, seja por ferramentas de recrutamento, e a gente conseguia atuar de forma assertiva para que a gente chegasse no final do ano com a meta de SLA de vagas batida. E o acompanhamento do gestor, ou checkpoints. O gestor precisa sentar periodicamente com o time para entender quais são as dificuldades que esse time está enfrentando, quais são os impedimentos no andamento dos projetos para que esse gestor possa remover esses impedimentos e como o time está performando, se eles precisam de treinamento, se eles precisam de mais de desenvolvimento, para que o gestor possa atuar também de forma proativa. Então, como corrigir? Justamente fazendo esse tipo de acompanhamento, seja por metas meio, seja por cronogramas, seja por checkpoints, para entender exatamente o que você precisa fazer antes que a bomba estoure lá na frente. E quanto mais júnior for o seu time, mais curto vai ser o intervalo entre os checkpoints. Se o time já é um time mais sênior, você pode espaçar um pouco mais os checkpoints.
E você precisa ter esse feeling para entender qual é a necessidade de acompanhamento do seu time, mas sempre precisa ter algum nível de acompanhamento e controle por parte do gestor. O terceiro motivo pelo qual as equipes não batem as metas é falta de feedback. Ou seja, o gestor não orientou o time ao longo do período sobre os pontos de acertos que devem ser mantidos, o que o time está fazendo bem e que precisa continuar fazendo, pontos de atenção e pontos que devem ser corrigidos imediatamente. Ou seja, comportamentos que não podem ser perpetuados, que devem ser interrompidos naquela mesma hora, ou comportamentos que não estão condizentes com o que precisa ser realizado. Como corrigir? Transmitir feedbacks claros para cada um do seu time sobre o que eles estão acertando e o que eles precisam melhorar. Sempre que você for dar um feedback do que precisa ser melhorado, dê esse feedback individualmente, em particular. E sempre que o seu time cometer um erro, chame a pessoa que cometeu o erro o quanto antes, para que você possa sentar com ela e entender o que aconteceu que levou aquele erro, as consequências desse erro, como fazer para que esse erro não volte a acontecer e como você, enquanto gestor, pode ajudar o seu liderado a não cometer mais esse erro. Quarto motivo pelo qual as equipes não batem metas é um gap muito grande entre o nível de desenvolvimento necessário e o nível de desenvolvimento real da equipe. Muitas vezes a gente precisa das habilidades de um profissional mais sênior, mas o orçamento só deixa a gente contratar um profissional mais júnior. Nesse caso, esse profissional vai precisar de muito investimento em treinamento, desenvolvimento e muita orientação por parte do gestor. E ainda assim, pode ser que ele não consiga chegar no nível de desenvolvimento esperado dentro do tempo necessário. Como é que você, enquanto gestor, pode minimizar isso? Você precisa ter um olhar muito atento para identificar o quanto antes as necessidades de treinamento e desenvolvimento desse profissional e traçar um plano de desenvolvimento, se possível com a ajuda do RH. Se você não puder contar com o apoio do RH, é com você mesmo. Você vai precisar treinar e desenvolver esse profissional. O quinto motivo pelo qual as equipes não batem metas são metas mal estipuladas. As metas precisam ser factíveis. Metas muito arrojadas podem ser inalcançáveis e podem inclusive desmotivar a equipe, gerando frustração em todo mundo. As metas precisam levar em consideração 3 pontos: os recursos necessários para o atingimento delas, pessoas, ferramentas, treinamento e tempo, se vai precisar fazer algum investimento e se a empresa está disposta a fazer esse investimento, e o que a equipe de fato consegue entregar atualmente. Você precisa saber o que a sua equipe de fato consegue entregar para conseguir então subir um pouco a régua e desafiar um pouco mais a equipe quando você vai renovar o seu ciclo de metas. E o que pode acontecer? Muitas vezes as metas são desenhadas pensando-se em condições ideais, mas na hora de colocar em prática essas condições ideais não existem. Pessoas não foram contratadas, ferramentas também não foram contratadas, treinamentos não foram ministrados. Então, você precisa traçar um plano para contornar essas dificuldades e comunicar isso o tempo todo para o seu gestor. O sexto motivo que leva as equipes a não alcançarem metas é baixa motivação e engajamento. Para uma equipe entregar o melhor de si, ela precisa estar engajada. E aqui vão 4 fatores que podem minar o engajamento da sua equipe. Falta de confiança no gestor, no caso você, ou na empresa, medo de ser demitido, medo de ameaças, instabilidade da empresa, instabilidade do mercado, instabilidade do gestor. Falta de confiança nas metas, ou seja, se as metas foram desenhadas de uma forma muito sonhadora e não são factíveis, a equipe não acredita nas metas e acaba se desmotivando. Comunicação sem clareza, truncada ou agressiva por parte do gestor. Então, se o gestor é muito agressivo o tempo todo com a equipe, acaba falando de uma maneira mais rude com a equipe, essa comunicação vai desmotivar a equipe. E falta de propósito no trabalho, que é algo muito presente na geração Z. Eles precisam muito enxergar o propósito, mas eles nem sempre enxergam. Como é que você, como gestor, pode corrigir esses fatores? Mantendo uma proximidade com a sua equipe, mostrando que você está empenhado no sucesso deles, estabelecendo uma relação de confiança, conhecendo o seu time e entendendo o que motiva cada um para que você possa usar esses gatilhos de motivação a favor deles e a favor da entrega da equipe. Mostrar que a meta pode ser alcançada e mostrar exatamente como ela pode ser alcançada, o que precisa ser feito para que essa meta seja alcançada. E aí você vai se basear em processos, passo a passos, com ações que sejam factíveis
E, eventualmente, você vai botar a mão na massa e vai dar o exemplo. Se você estiver vendo que a sua equipe está desengajada de alguma tarefa, que eles não estão se empenhando muito bem, muitas vezes você pode botar a mão na massa, fazer essa tarefa, mostrar que a tarefa dá certo, e aí eles vão seguir o seu exemplo. E o último fator que leva uma equipe a não atingir as metas é mentalidade errada. E essa mentalidade precisa ser verificada antes da contratação, durante a fase de seleção dos candidatos, numa parceria entre o gestor e o RH. É preciso ter no time pessoas com mentalidade de acordo com os valores e com a missão da empresa, porque são essas as pessoas que muito provavelmente vão se engajar com o trabalho. Além disso, pessoas que se colocam como vítimas dos seus antigos empregadores e têm uma postura muito derrotista, tendem a repetir esse comportamento quando elas forem trabalhar com você. Como corrigir? Se você notar que no seu time tem pessoas com uma mentalidade muito desalinhada, que estão, pior ainda, contaminando as outras pessoas do time, considere fazer uma substituição. Se o problema não for tão grave, você pode trabalhar junto com essa pessoa, entendendo quais são os desconfortos dessa pessoa para que você consiga reverter e trazer essa pessoa de volta para o seu time. Então, esses foram os 7 motivos que levam uma equipe a não atingirem as metas e como você pode corrigir enquanto gestor. Se você quer um conteúdo mais aprofundado, com ferramentas e acompanhamento para você desenvolver a sua liderança, faça parte da turma de líderes de valor da Bússola de Liderança. O link está aqui na descrição.